Salve Maria Santíssima. Hoje vamos estar falando sobre o terceiro inimigo do homem, que é a carne. Chegamos ao terceiro e mais pérfido de todos os inimigos da nossa salvação, que é a carne. Quais os meios para o combater? O primeiro é a oração. Dela falamos acima. O segundo, que agora queremos expor, é a fuga das ocasiões. No sentido de São Bernardino de Sena, entre todas as regras de conduta que o Divino Mestre nos ditou, é esta mais importante, e como que o fundamento da vida cristã. Dali, esta confissão arrancada ao demônio por virtude dos exorcismos, que nenhum sermão o desgostava tanto como tinha por objeto a fuga das ocasiões, ou seja, nenhuma homilia, nenhum sermão desagrada tanto ao demônio quando o padre, ou então hoje, o pregador, ensina a fugir das ocasiões. Não é sem razão, não se importa o demônio das resoluções e promessas de um pecador convertido, mas que não deixa a ocasião, sobretudo em matéria de prazeres sensuais. A ocasião é como um véu lançado diante dos olhos da alma, sob a sua influência maligna. Perdem-se de vista as resoluções tomadas, as luzes recebidas, as verdades eternas. Numa palavra, esquece-se tudo e fica-se como cego. Assim se explica a queda dos nossos primeiros pais. Tinha-lhes Deus proibido não só que não comessem do fruto vedado, mas que nem sequer o tocassem com a mão. Eva sabia-o. Deus, dizia ela à serpente, Deus proibiu-nos de comer dele e de o tocar. Gênesis 3:3. Mas a imprudente começou por olhar o fruto, depois tomou-o na mão, depois comeu. Quem ama o perigo perecerá nele, diz o sábio, Eclesiástico 3:27. Que ama o perigo quer dizer que se lança nele por sua vontade. São Pedro nos previne que o demônio, nosso inimigo, é como um leão que anda rugindo em volta à procura de presa para devorar. 1 Pedro 5:8. Saiu Lázaro do sepulcro, ligado de pés e mãos. Ressuscitado assim, observa Garigue. Morreu segunda vez. Quer este autor dizer, é muito para lamentar um pecador que sai do sepulcro, dos seus vícios, sem quebrar os laços das ocasiões pecaminosas. Ressuscitado que seja, não deixará de morrer de novo. Quem, pois, quer salvar-se tem de renunciar não só ao pecado, mas à ocasião de pecar. Por exemplo, a tal companhia, a tal casa, a tal amizade. Agora direis vós, mudei de vida, já não tenho má intenção, nem mesmo tentação ao ver tal pessoa. Conta-se que há na Mauritânia uns ursos que vão à caça dos macacos. Quando estes os pressentem, sobem para as árvores e lá escapam. Que fazem então os ursos manhosos? Deitam-se debaixo das árvores, fingem-se de mortos, e apenas os macacos descem, devoram-nos. Tal é o artifício que o demônio usa. Representa a tentação como se estivera morta, e se então se desce da árvore, quer dizer, se então a pessoa se expõe à ocasião, ele desperta a tentação e esta mata a alma. Oh, quantas pobres almas que praticavam oração, frequentavam a Sagrada Comunhão e se podiam chamar santas, se tornaram presa do inferno por se exporem à ocasião. Fala-se na história eclesiástica de uma dama virtuosa que se aplicava a dar sepultura aos mártires de Jesus Cristo. Um dia, tendo encontrado um que ainda respirava, levou-o para casa e conseguiu que ele se restabelecesse. Mas o que aconteceu? Colocados na ocasião os dois santos, como então se podia chamar, primeiro perderam a graça de Deus e depois a fé. A Isaías mandou o Senhor que pregasse que todo homem é apenas erva seca,
Levanta a tua voz e diz: toda a carne é feno. Isaías 40, versículo 6. Comentando isto, São João Crisóstomo pergunta se o feno pode deixar de arder, desde que se lance no fogo. Aproximai a chama do feno, e atrevei-vos a dizer que ele se não consumirá. São Cipriano fala ao mesmo modo: é impossível estar no meio das chamas e não arder. O profeta compara a nossa força à da estopa lançada no fogo. Será igual a vossa força a da estopa reduzida às cinzas. Isaías 1:31. Aqui os santos vão sempre falando, né, que a ocasião sempre vai nos levar à queda. Por isso que eles vão usando essas comparações. Se algo é jogado no fogo, claro que vai arder. A gente usaria hoje a comparação, né? Se joga gasolina no fogo, claro que vai aumentar o incêndio. Por sua vez, nota Salomão, que seria uma loucura pretender evitar os efeitos do fogo caminhando sobre um braseiro. Acaso pode um homem caminhar sobre carvões acesos sem queimar os pés? Provérbios 6:27. Não seria a menor loucura lançar-se voluntariamente na ocasião, com esperança de não sucumbir. Conforme o aviso do sábio, pois é necessário fugir da ocasião, como se foge à vista de uma serpente. Eclesiástico 21, versículo 2. Foge-se para evitar não só a mordedura e o contato, mas até a aproximação, nota um grande autor. Direis ainda: os meus interesses exigem que frequente aquela casa, que mantenha aquelas relações de amizade. Nada importa. Isso, como vedes, aquela casa é para vós. Se fundo a expressão do sábio, o caminho do inferno. Provérbios 7:27. Se quereis salvar-vos, é necessário que deixeis este caminho, custe o que custar. Se o vosso olho direito vos fosse ocasião de ruína eterna, deveríeis arrancá-lo e arremessá-lo para longe de vós. Se o vosso olho direito vos escandaliza, diz o Senhor, arrancai-o e lançai-o para longe de vós. Mateus 5:29. Essas palavras, lançai-o para longe de vós, não aos pés, mas para longe. Quer dizer que é necessário afastar com rigor toda ocasião. Segundo São Francisco de Assis, uma é a tática do tentador com os libertinos, outra com as pessoas dadas à vida espiritual e ao serviço de Deus. Com essas últimas, não emprega a princípio ataques violentos. Começa por prendê-las com um fio, depois com um cordel, depois com a corda, e assim as vai arrastando ao pecado. Quem, pois, quer escapar ao perigo deve desde o princípio quebrar todos os fios, isto é, renunciar a todas as ocasiões, tais como amabilidades, presentes, correspondências e coisas semelhantes. Mais ainda, uma pessoa dominada de um hábito impuro não deve contentar-se com evitar as ocasiões próximas, se não evitar também as remotas, senão virá a cair. Em resumo, quem está deveras decidido a salvar-se deve renovar de contínuo a resolução de não mais se separar de Deus. Para isso, é necessário que tenha, sem cessar na boca, esta máxima dos santos: antes perder tudo que perder a Deus. Não basta, porém, a resolução de não perder a Deus. É indispensável empregar os meios para evitar essa desgraça. O primeiro é a fuga das ocasiões, de que acabamos de falar. Então aqui é a primeira parte de como vencer a carne.